Olá pessoal, boa noite, estamos já ao vivo para mais uma live no Instagram, aguardando a presença do nosso convidado. O convidado de hoje é o Valtinho Travalini, vamos aguardar ele aqui, já apareceu no nome, já apareceu que entrou aqui, vamos ver se achamos ele para convidar. Vamos ver, o Valtinho Travalini está aqui. Aguardando. Sempre tem esse encaixe aí, né? Está conectando, está chegando aí. Valtinho! Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos lá. Estou sem som. Peraí que sumiu o som. Não está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo ou não? Tá, mas está meio baixo, peraí. Deixa eu aumentar aqui, vamos ver se muda alguma coisa. Acho que não. Já estava alto, sumiu. Calma aí. Ixi. Peraí que eu tô com o meu técnico aqui. Chama de novo, que parece que deu pau no som aqui. Tá, Calma peraí, vamos. Vamos de novo. O Valtinho está com problema lá, o Luca. Olha lá, o João Cunha já sabe quem é o técnico. Luca Travalini, filho do Valtinho. Vamos lá de novo. Aguardando. Está conectando, daqui a pouquinho a gente começa. E aí? Tá embaixo. E agora? Tá muito baixo, peraí. Deixa eu tentar. Pronto. Deu? Aumenta o volume do telefone. Sumiu, meu. Baixo. O som sobe. Some. Calma aí. Experimenta aumentar o volume do telefone. Calma aí. Ô. Peraí que o som de repente some, desapareceu. Espera um pouquinho que ele tá vendo para mim. Tá bom. Tá bom. O Valtinho tá Primeiro, aí. boa noite, né, para todo mundo aí. Já dá um oi aí pro pessoal. O Valtinho tá... Deixa eu ver se eu botar o fone de ouvido. Ô, Luca. Isso, de repente o fone de ouvido ajuda. Peraí que o meu técnico já tá vindo aí. Olha, hoje é a vez do Luca ser o técnico. Quer pôr o fone de ouvido? Mas não tem fone de ouvido. Eu tenho no meu canto do mundo ali. Abre a minha gaveta que tem. Essa aqui. A primeira da... Tá até embrulhado aí. Boa noite, Tchezinho. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá aí. Estamos resolvendo aí lá em São Paulo. Peraí que ele tá dando jeito aí. Lá pelas 8h30 tá pronto, acho. Isso aí ainda tem tempo. Tempo que a gente mais tem aí nesse tempo de pandemia, né? Aí o pessoal que tá entrando... Isso aí, caixa na orelha. Vou experimentar outro aqui. Né? Vamos ver. Caixa na orelha aí. O Luca tá ajudando o Valtinho lá a ajeitar o telefone, o som. O pessoal que tá aí, eu peço que aguarde. Agora deu. Aí, ó, foi o... Peraí, que Deu agora certo? deu aí. Agora tá saindo, peraí. Fala aí. Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Ah, legal. Você tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem aí também? Quem tá na área, escutando, vendo? Bom, gente. Primeiro, boa noite para todo mundo aí, né? Isso. Boa noite para todo mundo. Antes de tudo, o Valtinho dispensa apresentações, né? Mas eu quero dizer que a primeira pergunta já é a apresentação, né? A minha responsabilidade aumentou um monte aí com esse convidado, né? Porque desde que eu anunciei aí nas redes sociais, no WhatsApp, que o Valtinho seria o nosso convidado, nossa, o Valtinho mesmo viu nos grupos aí, ele está em algum grupo de WhatsApp, ele viu os elogios aí, professor, mestre dos mestres, unanimidade, entrevista imperdível e coisas assim. Então a minha pergunta já começa por aí, né? Tá bom. Como faz para ser uma unanimidade assim dentro do kartismo brasileiro? Apontado aí por todos que se manifestaram como um exemplo a seguir, o professor, o mestre. Como é isso? Bom, eu estou no kart há muitos anos, né? Ou seja, eu nunca saí do kart praticamente. Então, eu comecei, embora naquela época para competir você precisaria ter 18 anos, mas
quando o kart começou, eu comecei através dos meus primos, lá que é o Afonso Jafone, que é o mais velho, né? Aí ele tinha um kart, ele comprou, ele tinha esse kart para correr, e aí eu e meu outro primo, que é o Zeca, que você conhece, que é o irmão dele, nós éramos os mecânicos dele, vamos dizer, na época, entendeu? A gente acompanhava, pintava, empurrava tal, e daí não parou mais. Mas começou tudo com o Afonso. Certo. E não parou mais, né? E porque naquela época, o que acontece naquela época, hoje em dia você corre com 7 anos de idade, né? Então, mas naquela época não, era 18. Sim. 17 para 18. Não então, não tinha menor que isso, não podia. Menor que isso, não podia. Depois, numa segunda fase, veio 14 anos, uma terceira veio 11, até chegar no cadete de 8, acho que foi 6, 7, o mirim aí. Certo. Então é por isso que eu tenho. Então eu tenho muito tempo de kart, eu tenho muita experiência em kart, como corrida, como construtor de kart, como representante de motor, como piloto mesmo, corri muito, né? E hoje eu tenho uma equipe, faz tempo que eu já tenho essa equipe, e continuo acompanhando os jovens aí, entendeu? Porque eu gosto muito disso e acho que eu vou até o fim agora. Legal. A pergunta seguinte era exatamente como tu começou, né? Então, como tu já falou dela, eu vou te perguntar... eu soube aí que a tua primeira vitória foi exatamente na primeira corrida? Foi, a primeira vitória foi na primeira corrida, exatamente. Como foi então, isso? É engraçado, né? Naquela época não podia treino, né? Não podia treinar, você não podia fazer nada. Sim. Quem tomava conta era o Automóvel Clube do Automóvel Clube do Brasil, Automóvel Clube do Estado, alguma coisa assim. E naquela época, como é que se fazia, por exemplo? Então tinham, sei lá, 30 karts para fazer a corrida, uma categoria única, entendeu? Não? As corridas sempre eram longas, não eram corridas curtas, era corrida de 1 hora, 2 horas, 100 milhas, 3 horas, alguma coisa assim. E sempre precisava de um parceiro, né? Essa corrida, por exemplo, a minha primeira foi em Ribeirão Preto. E como é que você faria para entrar? Então eles paravam os treinos. Quem são os novos que tem aqui para andar? Aí era assim, o Valtinho, o Erno e o Zé, né? Aí fechava tudo, a gente dava umas voltas, né? Ficava uns 10 minutos andando, e tinha os comissários, né, de pista, os que tomavam conta, e aí o critério era você vai, você não. É assim, mais ou menos assim que funcionava. Aí o que aconteceu? Aí teve a primeira, eram 2 horas de corrida. Aí teve a primeira hora, o Afonso ganhou, eu corri com ele. Aí quando chegou, aí para tudo, começa tudo de novo. Segunda hora, bom, eu largava na pole, você imagina, né? E não preciso nem contar, né? Era vontade de tudo, menos disso. Até o principal era sumida ali, né? Mas aí no fim largou, deu tudo certo e foi bem. Só que naquela época os volantes não eram de couro, sabe? Eram os volantes bonitos de madeira que usava, sabe? E minha mão chegou só sangue, assim, de tanta bolha que arrebentou tudo. 1 hora era muita coisa, mas deu certo. Essa foi a primeira corrida minha. Primeira corrida, primeira vitória. Primeira corrida, primeira vitória. Aí... Com a Função, que é irmão do Zeca Jafone, que é o pai do Felipe. Exatamente. O Afonso é o precursor da nossa família inteira em corrida, tá? Tudo começou com ele foi o primeiro, ele foi o que fez tudo, enfim, ele é o número 1. Depois veio os primos, veio o irmão, depois os filhos dos filhos, hoje já está nos netos, sei lá, eu já tenho, né? É a terceira geração já em corrida, né? Sensacional. Tu correu de kart de 64 até que ano? Quando realmente tu parou? De 64. Eu corri de 64 a 79. 79. A 79. 79. 15 anos, 16 anos. Na verdade é o seguinte, existia uma categoria nos anos 70. Os anos 70 foi o primeiro ano que nós fomos fazer um campeonato mundial como equipe brasileira, tá? Então, o que aconteceu? Nós somos os karts brasileiros, né? Que eram bons para cá. Mas quando chegou lá, os karts não eram tão bons quanto os de lá, entendeu? Não.
Aham. Então, o que aconteceu? Eu trouxe um kart de lá, copiei o kart e tal, fiz o kart, foi um sucesso, todos tiveram que mudar, os fabricantes outros tiveram que evoluir no kart novo, né? Aham. Baseado no que se fazia na Europa. E a gente teve nessa época uma categoria chamada 100cc FIA, exatamente igual à Europa, igual vocês pegaram esse kart e correr na Europa hoje, tá? Uma categoria top. Acontece que essa categoria, ela foi, veio a época militar, certo? Aham. Dos militares, ficou proibida a importação, Sim. mas era importação, por exemplo, de carro e tal. De repente, pegou tudo. E a categoria foi até 77, mais ou menos, 78, porque aí não tinha mais material, aí Aham. ela foi acabando, entendeu? Aí, nos anos 80, o kart passou a ser com pneu nacional, tudo, com motor Hilmar, que é o único motor que a gente tinha na época, né? Aham. Isso foi até 90. E de 90 em diante era nova também. Entendi. Nesse período aí de 15 anos de corrida, de correr de kart, tu foi 3 vezes campeão brasileiro, né? Em 72, 73 e 77. É. Naquela época era equipe própria já, não a TR3, né? Mas era equipe própria? Não, não, era equipe própria. Já era equipe própria. Era, por exemplo, em 70 e... não, era equipe própria. Só, eu era, por exemplo, como eu tinha uma fábrica de chassi, eu corria Uhum. pela... Não era equipe de fábrica, mas era equipe própria. Mas é equipe própria. Nunca foi equipe Aham. assim. Eu nunca tive uma equipe de fábrica, sabe? Com pilotos de Aham. fábrica, nunca tive. Nem com Sim, motores e nem com chassi. sim. E E, é isso aí. aham. E desses 3 brasileiros, qual foi o mais difícil que tu conquistou aí? Puta, não tem mais fácil, viu? Mais Não fácil tem não tem mais fácil. nenhum. Todos foram difíceis, todos foram difíceis. É, Todos, um mais difícil que o outro. não tem nenhum que Tinha teve um que eu acho que foi o. Não, todos foram muito difíceis, mas teve um que é muito engraçado, sabe? Ah, Eu não sei se foi dois ou três. Era assim, ó. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, que nós fizemos alguma coisa, eu e o Zeca fizemos alguma coisa com o Afonso. Aí ele pegou os motores que ele que fazia e tirou os nossos. Aí nós dançamos como sem motor. Não ficamos sem, com o motor top, né? E aí foi justo. E naquela época existia a equipe Hollywood, que era uma equipe muito forte, que era do Carol, com os irmãos Lotfi, enfim, muito forte. Era muito difícil uhum. combatê-los, entendeu? Não? Aham. E, na verdade, é o seguinte, eu tive sorte na largada tal e pulei para frente, entendeu? Não? Mas foi Aham. muito difícil, porque, na verdade, não tinha o kart para ganhar. Vou falar, eu acho que eu não tinha kart para ganhar. Então, o que eu fazia? Eu descia a reta e vinha aquele monte de cara atrás de mim, assim, 3 ou 4, entendeu? De cada lado. Olha que coisa, né? A final, por exemplo, foi no fim da tarde, o sol batia aqui e a sombra passava. Eu via a sombra que vinha mais para cá, eu vinha um pouquinho mais para cá. Eu não olhei para trás de uma vez, mas cerquei todo mundo. Tu fechava a porta para a Mas sombra, agora, né? não, a sombra ninguém me passou. Aí, quando acabou, eu ganhei, mas aí me xingaram um pouco. Mas fazer o quê, né? Eu não olhei para trás, não fechei ninguém. Certo. Eu só mudava um pouquinho a posição, entendeu? Aí a sombra vinha aqui, eu vinha para cá. Aí foi tudo bem. Essa foi difícil. Ah, Agora, os outros todos foram difíceis. Não existe sim. campeonato fácil. Não tem. Quem Não tem. falar, não existe. Todos foram muito competitivos, todos foram muito difíceis. E a nossa categoria era muito competitiva, muito competitiva. E já não precisa falar muito, lá de 76, 77, 78, já tinha Ayrton, que não precisa falar nada, né? Uhum. Quer dizer, não só ele, né? Era muito boa, muito difícil de ganhar a corrida. Sim. Era difícil mesmo. O Marcos Catroc está perguntando aqui qual a participação dos preparadores Catroc e Baldo na tua carreira. Em todas. Como? Em todas. Qual foi a Baldo e o participação pai deles? como mecânico, sempre. Aham, Sempre como mecânico. sim. E Sempre como mecânico. a importância foi É, fundamental também, como foi? foi fundamental. Eu acho que é o seguinte, eu não sei, talvez eu me engane numa parte. Talvez no segundo campeonato,
no segundo campeonato, talvez tivesse tido o Tchê, talvez. Porque nós éramos juntos, entendeu? Não? Era uma equipe, porque como eu tinha a fábrica, eu tinha também a preparação de motor dentro da fábrica, a gente fazia os motores, entendeu? Não? Fazia motor para todo mundo. Então, trabalhava o Tchê, o Lúcio Pascoal Gascon, né, que já faleceu, entendeu? E mais. E o Catroca e o Baldo, que era o Catroca e o Baldo foi um pouquinho depois, talvez. Tá? O primeiro, provavelmente, foi o Tchê. O primeiro. O Tchê e o Lúcio. Depois, como eles trabalhavam junto com o Afonso fazia os motores, ele tinha uma empresa que fazia motor chamada Josafon, que fazia motor, e os dois preparadores dele eram Baldo e Catroca. Uhum. Essa dupla. Entendi. Muito boa, por sinal, até hoje. Né? Até hoje não, porque eles pararam. Mas ficaram os filhos agora ainda. Os filhos do Catroca. Né? Naquela época antiga, lá parece que tinha uma certa história tinha que meio que lutar com os pneus, né? Tu sabe o que eu estou falando, não? Que era difícil se acertar com os pneus. Como era isso? É o seguinte, ó. É o seguinte. Teve uma época que a gente usava os pneus chamados Goodyear, Blue Streak. O Goodyear já era um pneu grande, pneu largo, igual os pneus de hoje, tá? Uhum. Só que os pneus daquela época eram os pneus mais duros, tá? Então, o que acontece? O pneu, se você fizesse um pneu 0 km no kart, não funcionava. Você tinha que tornear ou usar ele bastante. E aí, tinha séries dos pneus. E a gente já procurava assim, porque tinha série que era um pouquinho mais macia, um pouquinho mais dura, né? Então, você não necessariamente usava os 4 da mesma série. De repente, você tinha um dianteiro, outro, cada um, conforme a sua necessidade de você fazer esse uso lá, entendeu? Não? Então, era assim, quem conseguia fazer isso melhor levava mais vantagem. Uhum. Quem conseguia. Porque esse pneu durava mais tempo. E não esse mesmo jogo de pneu que você pôs hoje, amanhã ele funcionava, entendeu? Porque a pista mudava. Uhum. Aí você precisava escolher um mais duro, sei lá alguma coisa diferente. Sim. Alguma coisa diferente. Entendi. O Caio Collet está falando aqui, está moderno, hein, seu Walter? Ele quer isso aí. O Caio vai conversar com a gente aqui um dia desse também. O Caio, tá com ele aí. O Caio Collet. Caio Collet pergunta. O Wander está perguntando sobre os pneus, se eles eram muito duros, e o Giovanni, o Vitor Giovannini, meu amigo Vitor Giovannini, se esses pneus eram importados, esses pneus que a gente falou agora. Eram importados. Eram Goodyear americanos. Ah, sim. Americanos eram os pneus. Depois, já para 78, a gente já usava Bridgestone. Uhum. Mas até 77 foi pneu Goodyear. Até 77 foi Goodyear. Em 78 vieram os Bridgestone, que acabou. Aí esse aí era superior muito. Junto com o Bridgestone, tinham 3 marcas fortes na Europa, e aí vieram para cá. Não vieram oficialmente, né? Mas tinha pneus da Bridgestone, que para mim tinha ter uns 70% do mercado mundial, porque eram melhores pneus. Tinha a Dunlop inglesa, que também tinha pneus competitivos iguais, e tinha a Vega italiana, que é a MG hoje, né? Sim, exato. Da MG hoje, Certo. Mas o Bridgestone foi o mais, por exemplo, o que a maioria usava, por exemplo. Entendeu? Entendi. Era o que o pessoal que tinha mais à disposição, talvez, e o que era mais usado. Exatamente. Daquela época ainda quem foram os teus principais adversários naquela época e quem foi o maior e o mais difícil de todos? Todos foram difíceis, né? Não tive adversário fácil nunca na minha vida. Nunca. Nunca. Sabe que é nunca? Então, nunca. Fala aí na primeira fase tinha a Carol, tinha os irmãos Lotfi, enfim, eu posso errar até alguém, entendeu? Perdi. O Emerson, por exemplo, entendeu? Sendo que o Emerson foi muito rápido embora, entendeu? Não. O Emerson, em 66, 7, já caiu fora. Eles fizeram o minicart nessa época, e andou um pouquinho aqui e já foi embora para a Europa. Ele foi o pioneiro de ir para lá.
E então, eu tive, por exemplo, da equipe Mini, todos eram muito bons, eram pilotos excepcionais. Depois teve, sei lá, eu até terminar com a Ayrton, que não vou falar mais nada, né? Sim, pois é. Até no final tinha até a Ayrton, por exemplo. Né? Até a Ayrton é boa, né? A próxima pergunta é exatamente essa. Essa pergunta é inevitável, na verdade, né? Como foram as disputas e a rivalidade com o Ayrton Senna? Olha, o Ayrton, eu tive uma escola de pilotagem, tá? Dos anos 70 aos anos 80. O Ayrton praticamente ficou muito... Não saía da minha escola, por exemplo, entendeu? Não. E ele tinha realmente uma facilidade a mais do que os outros. Eu tive mais de 2.000 alunos em 10 anos que fizeram meus cursos. Então você imagina uma coisa. Eu tive outros pilotos também que foram muito bons. Só que como a faixa etária era de adolescente, entendeu? Não? Às vezes fazia o curso e eu via que tinha uma facilidade enorme, mas não continuavam porque o pai já era um pouco mais distante do filho, entendeu? Não era como hoje que o menino vai para a pista, vai o pai, a mãe, a avó, tal, e o incentivo é em cima total, né? Porque também não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Então, naquela época, o cara, de repente o cara fazia a escolinha, tal, andava um mês, voltava para fazer mais aula, tudo, e o cara tinha uma facilidade impressionante de dirigir. Tive vários, hein? Vários. E você percebe quando o cara tem mais facilidade ou menos, certo? Lógico. Então, o Ayrton, o que aconteceu? O Ayrton era um menino assim que depois começou... Aí ele começou a ter a idade para participar, aí começou na Júnior, depois foi na B, até chegar na A, né? Até chegar na A. E ele era assim, como é que eu posso dizer? Ele se empenhava demais nas coisas, sabe? Ele gostava de desmanchar motor, fazia motor, pegava o kart e virava do avesso. Uma vez eu fui correr com ele, uma vez nós fomos correr numa corrida, eu vou te dar só uma ideia aqui, ó. Nós fomos correr numa corrida, acho que em Salvador, inauguração de uma pista. E era umas 100 milhas, uma corrida mais longa. Aí o que aconteceu? Fui eu e ele, dupla, mesmo kart, os dois, tá? A gente tinha mais ou menos o mesmo peso, tudo, fomos dois para correr. E, na época, eu era o professor, né, vamos dizer assim, né? Eu era o professor, ele era o aluno, vamos correr. Aí chegou lá nos treinos, eu comecei a roubar o kart e tal. Enfim, a gente estava 1 segundo na frente do segundo colocado já, de cara, já meio treino rolando lá. Nisso veio o prefeito para fazer a inauguração da pista. Isso veio o prefeito para inaugurar. Aí me chamaram para ir lá, cortar fita e tal, né? Aquele negócio todo lá. E o Ayrton continuou andando. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, vai de leve, porque nós estamos muito na frente. Não começa... Sim. Porque de repente tinha mais coisa para fazer, né? Sim. Entendeu? Não, mas para por aí, né? Aí tal, acabou a cerimônia, tal, voltei lá, ainda tinha um pouco de treino, ele falou, dá uma volta agora, vê o que você acha. Tinha mais de meio segundo mais rápido. Ou seja, sabe? Então, ele era assim, ele ia atrás de uma libra a mais, um calibradorzinho, a gente dá um calibrador no bolso, sabe? De repente você punha 10 libras num, no outro 12. Era tudo completamente diferente de hoje, sabe? E naquela época não existia a tal da telemetria, nada. Era você que tinha que inventar as coisas, entendeu? Não? Então, você tinha que ter um certo conhecimento, que era uma coisa mais importante, era você saber fazer isso, né? Sim. Isso já era mais de meio caminho andado, entendeu? Não? Eu tinha, por exemplo, eu tive comigo, por exemplo, uma fase minha do kart, que eu fazia até motor, tudo. Então, eu tinha essa categoria 100, por exemplo, tinha um grid grande e tudo, entendeu? Mas, assim, a maioria pedia para que eu desse uma volta no kart para não parecer, entendeu? Não? Todos. E eu dava, não tinha problema nenhum. O banco era longo, comprido, eu me esticava, sei lá, eu me virava e dava. Mas dava assim, 2 voltas, o meu conhecimento era muito maior do que do deles, né? Por causa da experiência que já tinha acumulando. Claro. Aí eu chegava e falava, ó, faz isso aqui, que fica melhor, que tá ruim. E fazia e ficava bom, entendeu? Não? Então, essa era a diferença muito grande que a gente tinha. O Ayrton tinha essa diferença já mesmo jovem no kart, entendeu? Não? Que era uma coisa muito grande. Não só ele, outros também tinham. Não é que eu era o melhor, o Ayrton era o melhor, outros eram melhores, entendeu? Todos eram ótimos.
uns se sobressaíram um pouco mais que os outros. Mas Sim. sempre a experiência é a que ajuda, né? Mas a experiência... Lógico. Veja bem, eu tenho uma coisa em mim que eu sempre busquei muito, foi a partir dos anos 70, um pouco antes até, e muito para a Europa, sabe? Uhum. Então, a Europa sempre era mais adiantada, entendeu? Então, não adianta, você aprendia muito mais coisa lá, e quando você chegava aqui, você sabia mais que os outros, não adianta. Sim. Contra a Trazia força não tem conhecimento argumento, né? Ah, sim, esse trazia, conhecimento esse e botava na conhecimento pista. que era isso. Eu, inclusive, levei mecânicos brasileiros para lá, teve mecânico que saiu espetacularmente lá, aproveitou bastante, entendeu? Não? Uhum. Brasileiros. Enfim, e mesmo eu corri na Europa até 78, depois também não corri mais, mas continuei indo para a Europa. Uhum. Eu continuei indo, porque aí eu parei com o carro e fui correr um pouco de carro para não ficar parado, entendeu? Não? Sim. E Uhum. nos anos. E aí Mas eu continuei indo para a Europa. Eu acompanhava piloto, eu conhecia todos os mecânicos, todas as equipes, entendeu? Não? Uhum. Então, o meu relacionamento na Europa era muito grande. E até hoje é grande. Um pouco menor, porque os tempos mudam, as pessoas ficam mais velhas e tem muito jovem trabalhando lá hoje, né? Sim. Mas, de repente, um me conhece, apresenta, já sabe mais ou menos, já lembra mais ou menos o que era. Mas é igual até hoje, tá? Se Uhum. você não for atrás de conhecimento e ver o que faz, você fica para Claro. trás. Vai ficar para trás, Fica para lógico. trás, não adianta. Fica Conhecimento é para trás. tudo. Tu correu o Mundial, né? Correu com a Ayrton correu o Mundial e correu o Mundial com a Ayrton. O Como foram último as mundial que participações? o Tua participação no último mundial Mundial? que o último mundial que nós fizemos, eu vou explicar uma coisa para você que é muito importante. Aham. Foi em Le Mans, tá? Eu já Aham. não queria mais correr na Europa porque tava aqueles negócios de pneus lá e aquilo era meio marmelada, sabe? Uhum. Porque os pneus não eram sorteados, iam para tudo. Você corria pela Bridgestone, de repente os teus pneus estavam com tal marca lá, com o teu nome lá para você usar, entendeu? Não? Aham. Então, essa última vez que foi em 78, hoje mudou, tá? Hoje é diferente. Hoje os pneus vão lá, vão para sorteio e tal, não tem mais essa moleza que tinha lá. Sim, Aí sim. o que acontece? Mas também existia uma briga de fábrica, né? Porque você podia correr no mesmo campeonato de Dunlop, você podia correr de Vega, você podia correr de Bridgestone, né? E tem um Aham. cara que eu corri muito tempo para ele lá, que eu era muito amigo meu, que era o Dieter Vokinger. O Dieter ele tinha a Swiss Hutlers lá, uma fábrica muito grande, era uma Tonicate de hoje, tá? Sim. Em 77, no Campeonato Brasileiro, em 77 em Brasília, que eu ganhei, ele me encheu, que queria que eu fosse correr o outro ano lá. Eu falei, não, Uhum. Dieter, eu não vou mais, eu não quero mais correr de kart lá, eu vou da Europa para ver, para aprender, correr não. Mas por quê? Certo. Eu falei, porque tem aquela marmelada, aqueles negócios de pneu lá, aqueles negócios todos. Aí ele chegou para mim e falou, e se você fizer parte? Eu falei, bom, aí a gente pode conversar. Aí, aí Se sim. eu fizer parte, a gente pode até conversar. Mas como é que nós vamos saber isso? Ó, o campeonato era setembro, sempre, final de setembro, alguma coisa assim. Em julho vai ter um Open lá, onde vão todas as fábricas, tal, teste. Tem uma semana de teste aberta em Le Mans, depois a pista fecha. Vai para lá. Tá bom, fui lá. Aí, tudo bem, cheguei lá, tava a equipe lá, tudo. Aí, quando eu cheguei, eu ia na equipe, a equipe dele era eu, Peter De Bruyne, que foi campeão outro ano, e outro suíço lá, não lembro o nome dele. Enfim, cheguei lá, tinha pneu que não acabava mais já. E japoneses no box, entendeu? Não, eu falei, nossa senhora, o negócio aqui é diferente. E realmente era diferente. E quando eu voltei para o campeonato, que foi 2 meses depois, que eu cheguei lá, tinha 6 japoneses no meu box, falando em japonês lá, e pondo pneu, e eu saía e andava, põe pneu, eu saía e andava. Enfim, depois eu fiquei sabendo, um pouco mais para frente, que, por exemplo, tinha 160 inscritos, imagina, para correr Aham. 30 e pouco, né, que é o que corre numa pista. Sim. Então, na primeira tacada, já eliminava, ficava 90. Aí vinha A, B, C, D, E, F, G, tá, um contra o outro, 70, 30, Sim. enfim, fazia o grid da final. E
poucos tinham isso, poucas as fábricas, sabe? Um de uma fábrica, outro da outra, outro da outra, outro da outra. O resto, não tinha o que fazer. Porque eu tenho um Sim, pneu que eu sou 2 décimos mais rápido que você vai fazer o quê comigo? lógico. Entendeu? Não tem, não tem. Agora, eu vou te contar uma coisa mais interessante. Dos 8 que eu descobri que estavam lá, porque me contaram, que o Dieter me contou, tinha um americano chamado Speed Lake. Speed Aham. Lake era o americano e eles tinham interesse nos Estados Unidos. Sempre o comércio, né? Sim. Aí o que acontece? O Ayrton fazia parte da DAP, tá? Também tinha, ele, Aham. Fullerton. Eu tinha com De Bruyne, por exemplo. O outro não tinha, o outro da minha equipe não tinha, eram 3. E tinha, sei lá, mais o da Calicate, que é a CRG, tinha mais o, não sei, enfim, 8. 8 bambambam lá, né? Dos Aham. 8, quem ganhou? O Speed Lake. O O americano. resto ficou tudo no meio do caminho. Todo um batendo no outro, não sobrou um. Tá Dessa. bom? Aham, ótimo. Dessa, Aí eu falei, nunca mais corro desse negócio aqui, mas chega. dessa época aí, o Daniel Ramalho me perguntou aqui também, e eu acho que é a Cris, que está lá no Planet Kart, perguntando sobre o Mário Sérgio. O Mário, onde é que o Mário O entrava nessa história? O Mário Sérgio também participou desse campeonato. O Aham. Mário Sérgio participou. O Mário O Sérgio Mário, também eu era o posso dizer bambambam para da você. história. Não, não, não. Eu vou dizer para você assim, não, de jeito nenhum, falando do Mário Sérgio, foi um espetacular piloto também. Talvez para aquele momento ele não fizesse parte desses esquemão todo aí, entendeu? Não. Aham. Por exemplo, para você ter uma ideia, é o seguinte: no mês de julho, o meu mecânico chamava-se Roger Aebe. Uhum. Aebe é a IBEA ao contrário. Aham. IBEA ao contrário, que faz os carburadores até hoje, né? Hoje é com o Lorenzo, que é o filho dele. Aham. Ah, naquela época, ele lançou o carburador a guilhotina. Em vez da farfala, da borboleta, a guilhotina, tá? Era Uhum. muito mais eficiente. E no mês de julho, nós fomos lá, e ele era meu mecânico, e eu também testei os carburadores. A novidade era essa. E ele teve que dar os carburadores para as outras equipes. Ele tinha mais de 30, nós pegamos 2 para a gente, escolhemos, né, primeiro, entendeu? Não. E Aham. ele teve que dar para os outros, que senão a gente não correria, porque não tinha homologação naquela época de, sabe, tem Sim. que ter todo mundo nada, tem que ter, quem não tem, não tem. Né? Então, para Era. você ter uma ideia como é que era. E talvez, não, porque o Mário Sérgio depois, ele voltou, eu acho que ele voltou, correu até com o Ayrton foi 2 vezes vice-campeão, Sim. 79 e 80. Em Aham. 79 ganhou o De Bruyne, que corria comigo, Aham. que corria, que corria, era meu parceiro, tá? Ou 79 e 80 que ganhou dele. Um deles ele ganhou. E o Mário Sérgio foi bem também num desses aí. Ele foi Aham. muito bem. Acho que chegou nos 5, 6 primeiros, entendeu? Sim. E era um espetáculo lá, porque o kart era muito. Sempre foi difícil. O kart nunca foi fácil na vida. O kart, Lógico. para mim, é a coisa mais difícil que tem. É mais difícil que tudo, porque ele é muito. Você tem acesso às coisas. Hoje, principalmente hoje em dia, você não fala assim, eu tenho um kart especial diferente do outro. Não existe mais isso aí. Eu tenho um pneu que. O pneu do cara, o Sabiá que arrumou para ele, como já falaram 500 vezes aqui, que o cara começou a Sim. ganhar a corrida. É o pneu Aham. da MG dele, você para com isso, né? Não existe Sim, isso. sim, Que o cara sim. dele estava certo, ele estava certo, no momento certo, entendeu? Não. Corre Aham. atrás para ganhar do cara, isso que é verdade. Hoje em dia não existe. Mesmo na Lógico. Europa, não existe. Não existe. Sim. Lógico, você vai dentro de uma Tony Kart, se tiver 10 motores, o primeiro motor dos 10 vai para o melhor dele, lógico, né? Aham. Entendeu? Não. Mas todos têm acesso. Todos têm acesso. Tanto Certo. que não, por exemplo, a Tony Kart, por exemplo, vou falar logo da Tony Kart, que é a maior lá que tem, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele faz 3 karts. Ele faz o Alonso, que é um Tony Kart, ele faz o Cosmic, que é um Tony Kart, e o Tony Kart que a gente conhece aí. Sim. Então, ele tem 3, 4, 5 equipes espetaculares. Tem Sim. Rick Flynn, tem a Ward, tem a Forza, onde corre O, o Câmara hoje, o Rafinha, sim. sabe? Rafinha, enfim, não necessariamente ganha ele, entendeu? Claro. Não necessariamente ganha ele.
mais fácil ganhar os outros do que ele. Aham. Rick Flynn é sempre candidata no pódio, sempre tem. Os 3 primeiros sempre tem o Rick Flynn. Eles são muito organizados, são bons mesmo. Tudo é bom lá, sabe? As equipes grandes Sim. são todas boas. E hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia tem a tal da telemetria. Então, a tal da telemetria, você pouco abre a boca, entendeu? Aham. Eu sou engenheiro, sou pessoal top, e analiso aquilo deles, falo aqui, precisa fazer isso aqui, aquilo aqui. Acabou. Sim. O automobilismo mudou demais com a telemetria, né? É, o Mesmo aqui piloto. na minha equipe, eu uso telemetria e comparo, porque um ajuda o outro com isso, né? Sim. Entendeu, não? Um ajuda o outro. Para você ter uma ideia, o Caio veio fazer umas corridas aqui, já com a experiência de kart dele, já no carro, tudo. Ele pediu para mim para ver a telemetria dos outros, para ver se ele podia ganhar algum lugar. Aham. Entendeu, não? Para vocês verem. E lá a telemetria, lá não tem choro. A telemetria está aqui, ó. Eu Aham. vejo a tua, você está aqui. Sim. Eu Hoje em dia, consigo fazer isso, você não consegue. hoje em dia, o piloto, com a telemetria, ele não ajuda mais tanto no acerto de um kart, né? Isso eu me lembro no tempo da Fórmula Ford, lá ainda. Isso hoje Eu acho que, o piloto acaba não muito ouvido, né? eu acho que hoje em dia, pelo que eu participo, assim, entendeu, não? Os mais, assim, vamos dizer assim, os mais espertos, vamos dizer assim, né? Os que têm, sabe, um pouco de sensibilidade a mais, chega para mim e fala, me melhora um pouquinho a traseira. Mais nada. Aham. Entendeu? Sim. Não? Aham. Então, é isso aí. Sim. Para pegar um pouquinho mais assim, um pouco mais hoje, mas depois a gente volta para um pouco mais também antigamente. Tá. Desses pilotos de hoje, assim, tu já como chefe de equipe, tem algum piloto que tu pode apontar como assim, tipo acima da média? Eu não vou dizer que seja um fora da curva como o Ayrton, mas um piloto que passou por ti já, ou até mesmo que não tenha passado por ti, que é acima da média, que já está mais lá na frente, ou coisa parecida. Tem algo a mais? Eu acho que tem vários pilotos, não tem um. Tem vários pilotos. Tem vários pilotos Sim. com facilidade para dirigir. O que acontece? Hoje, ele precisa estar numa boa equipe, tá? Uma equipe bem Uhum. estruturada, com um técnico bom que possa ajudá-lo, entendeu? Nós estamos falando de kart, nós estamos falando, Uhum. né? Nós estamos falando de Sim. kart. Então, De cara. e muito importante, ele vai sempre ter que ter um técnico. Hoje, qualquer piloto tem que ter um técnico, ou um coach, como você chama, Um né? coach. Mas Aham. um coach, de repente, é um pouco mais que um coach, é um técnico, tá? Porque Uhum. o coach, ele às vezes ele dá um palpite de você entrar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, entendeu? Não. E o Aham. técnico, ele acompanha o kart com você, entendeu? Para fazer o Uhum. kart para Uhum. você, sabe? Você sabe que uma vez, olha, muito tempo atrás, eu estava com o Chico Serra, hein? Piloto de Fórmula 1, ele corria de Stock Car, 3 vezes campeão, piloto top dos Sim. top dos top, não é isso? Não. E o Aham. Roberto Carlos, o lateral esquerdo da seleção, ele tinha uma equipe, né? Ele fez parte de uma Sim. equipe aqui, ele fazia parte. Isso. Aí, um dia, a gente conversando, os três assim, ele perguntou para o Chico Serra, quem é seu técnico, o seu coach? O Chico olhou para mim, assim, né? Arregalou o olho. Como? Falou, você não tem? Ele falou, não, não tenho. Olha o que o cara falou. O Sim. cara é campeão do mundo, né? Tal. Ele chegou e falou, mas precisa ter. Sabe por quê? Não. Eu jogo futebol, jogo não. Eu sou considerado um lateral esquerdo, né? Que ele é um bom lateral esquerdo e tal. Tudo. Sim. Se eu não tiver um cara para dizer que eu tenho que ir mais para lá ou mais para cá, eu me perco. Sim. Um técnico. Sim. Um técnico. É isso, Aham. palavra de um campeão do mundo, né? De Aham. futebol. Sim. Futebol. Então, por exemplo, aí você fala assim, porra, mas ensinar o Chico Sé é meio difícil, né? Não, às vezes não. Às Claro, vezes sempre tem você uma está coisinha. cometendo alguma. Você está fazendo alguma coisinha que, sabe, um palminho para lá, de repente ajuda, entendeu? Não. Sim, sim. Sabe, você fala assim, ó, nós temos que melhorar um pouquinho a saída, porque você não está 10%, está 1.000, né? Porque eu tenho a minha telemetria, mas não tenho a telemetria do outro, entendeu? Não. Então, esse técnico por fora, de repente, ele está enxergando essas coisas, sabe?
Aham. O técnico que eu digo, geralmente é o chefe da equipe, que é o cara que Sim. comanda tudo, né? Geralmente é esse Ele cara. faz todas. Então, Ele vai fazer sempre bem e hoje, feito, né? porque hoje em dia, veja bem, nós temos excelentes equipes de karting. Nós temos Sim, uma melhor que a outra aí, entendeu? Não? Que sim. treinam, que buscam, que vão atrás, que tem equipamento, que corre atrás de tudo, entendeu? Não, nós temos Aham. várias equipes, não temos uma, temos várias. Tem várias Sim. pessoas que buscam conhecimento fora, entendeu? Não? O Aham. kart nosso é muito bom, não é ruim, não. O kart nosso é nível bom. Sim. Isso. Bom, só não somos espetaculares porque a gente não faz parte direto do fabricante que são os melhores lá, entendeu? Não. Uhum. Mas nós temos karts também feitos aqui que são bons também. Pô. Sim, e que, Você e que pega, de vencem os repente, importados. vamos pegar um Tony Kart que seria o top, vai. Vamos chamar um kart, né? Não vou dizer que é o melhor que os outros, não. Porque o próprio Roberto Robasi, que é o dono da Tony Kart, que é meu amigo, ele chegou para mim e falou: Valtinho, eu não tenho o melhor kart do mundo. Eu tenho uma coisa, eu garanto para você. O meu kart é um igual ao outro. Já é um ponto, entendeu? Não? Ele Sim, falou, mas eu não, se eu tivesse o melhor kart, eu ganhava todas as corridas. Eu não ganho todas. Uma ganha a Tony sim. Kart, outra ganha a CRG, outra ganha não sei quem. Entendeu? Não. Aham. Lógico. Então, sabe? É muito importante isso aí, sabe? Automobilismo é uma coisa muito complicada e muito simples ao mesmo tempo. É muito complicada, mas é muito simples ao mesmo tempo. Se você não tiver com tudo em cima, o cara não ganha corrida. Ele pode ser quem for, não vai ganhar. Sim. Se você pegar o Hamilton e botar ele na Williams, ele vai andar lá no rabo da vaca, né? Como se fala. Aham, Concorda com comigo? certeza. Não tem saída, pô. Não tem outra. Hoje, atualmente, não que a Williams seja ruim, hoje, né? Que a Williams Sim, foi campeã do mundo várias vezes, o carro. claro. O Ayrton chegou, eu quero correr aqui, não precisa me pagar, não. Eu até pago para correr nesse negócio aí. Ah, mas tem o. Não interessa quem tem, eu quero correr aí. É assim que funciona, mano. A Williams, Sim, estou falando da Williams. Né? Eu não estou aqui para criticar nem falar de alguém, porque é muito difícil isso. Tá? sim. Lógico, lógico. Não, sem dúvida. O... Tu foi. Tu te envolveu em todos os níveis do kartismo, vamos dizer assim. Ó. Tu foi fabricante de chassi também, né? Foi. Tu importou os motores Parilla, era importador dos motores Parilla. E Sim. também foi fabricante de pneu junto com os Giafone, né? Os Grip, né? Que a gente conversou segunda-feira com o Felipe. É. Fala um pouco dessa história toda aí, que foi assim, tá um pouco, não do outro lado, mas num outro ponto do kartismo, vamos dizer assim. Eu acho o seguinte, ó, como eu expliquei para você, é o seguinte, dos anos 70 até os anos 80, vamos pôr em década, o que aconteceu com o Uhum. nosso kart aqui no Brasil? A gente vinha daqueles karts que começaram, que fizeram um certo sucesso, aquele negócio todo. E o que aconteceu em 70? Em 70, quando a gente começou a ir para a Europa, já participar de Mundial, tudo, eu comecei a olhar as coisas lá fora e vi que eram diferentes, né? Eu não inventei nada. Uhum. Eu Sim. tinha meus conhecimentos lá, tudo, aí chamei uns mecânicos meus que eu conhecia lá, dois irmãos, e falei, quero comprar um kart. Que Uhum. kart você quer comprar? Eu devia comprar o kart que ganhou o campeonato, né? Que acho que era do Goldstein, que eram roubados. Aí ele falou, não, compra um Typhoon alemão. Tá Uhum. bom. Você falou, tá falado, era tão bom quanto. Mas Certo. ganhou o roubado. Eu devia comprar o roubado. Eu compro o Typhoon. Tá bom, me apresentou pro dono, era um alemão, chamava Fritz Schoffer. Uhum. É um alemão pequenininho tal, esse aqui é do Brasil tal, nós sabemos, já conhece da equipe tal, brasileira tal. Pois é, ele queria comprar um kart seu. Ele falou, ó, eu não vou te dar o kart que está aqui, porque esses karts estão todos usados, tá? Mas você quer o kart para correr? Eu falei, não, quero para copiar. Ele falou, perfeitamente. Não, só perguntei para perguntar, porque eu imaginei que você iria falar isso. Então, antes de eu perguntar, você já respondeu que você quer copiar o kart. É isso, né? Então, eu vou te dar um kart 0 km. Assim mesmo. Eu falei, tá bom, obrigado. Volta daqui 15 dias, eu mando lá para a Itália, lá para Milão, e você pega lá com eles e depois você me paga, não tem problema, não precisa dar nada. Eu também não tinha dinheiro para dar, mas assim mesmo. Tá? Aí o que aconteceu? Nós trouxemos o kart para cá,
E o kart realmente era completamente diferente do que a gente tinha aqui, entendeu? Não? Sim. Então, me xingaram de tudo que era nome. Por quê? Porque ou você comprava um kart desse, ou não corria mais de kart. Porque os que a gente tinha, FBM, Mini, caramba, tudo, eram outros modelos, entendeu? E não acompanharam, não evoluíram para lá. Então, ou você comprava um kart desse, ou você não ia correr, pô. Aí me xingaram, que era nome, aí saiu tudo correndo atrás, né? Um copiou um Calicate, outro pegou um Beatle, e assim ficou tudo igual, geralmente de novo. De repente ficou tudo competitivo de novo. Porque é assim mesmo, você não pode ficar para trás. Você tem que evoluir, não tem outra saída. Não tem outra saída. Não existe outra saída. Então, o que aconteceu? Ó, nos anos 80, nos anos com o regime militar que a gente tinha, ficou restrito aqui, porque você não podia ter pneu, você não podia ter um chassi, você não podia fazer nada. Você ficou com aquele negócio que tinha. E então o kart ficou muito parado. Não é que o kart fosse ruim, mas não evoluiu absolutamente nada, certo? Sim. Em 89, que eu achei que o presidente Collor, que foi o presidente, ia entrar, ele prometeu abertura, aquele negócio todo, eu já me mandei para lá e já fui falar com quem eu era representante já. Porque eu era representante deles nos anos 70, da IAME já. Eu já era? Sim. Eu fui representante dele até ele morrer. Ele morreu em 2006, aí acabou o meu negócio com ele. Entendeu, não? Sim. Então, o que aconteceu? Eu fui para lá e conversei com ele. A ideia, de repente, era fazer uma fábrica aqui, de repente era não fazer, de repente era pegar umas peças e vir, montar uma parte, enfim. Trouxe o motor para cá. Uhum. O que aconteceu com o motor? O motor realmente era outro mundo, sabe? Sim. De novo, acabei com o kart de novo, né? De novo. O que nós vamos fazer com esse motorzinho que tem? Eu falei, tem que fazer nada, você tem que, sabe? Você tem que correr atrás de um lá e faz um igual aqui, ou faz aqui, copia esse. Tem que mudar, pô. Não tem saída. Tem que seguir, pô. Tem que seguir o barco, pô. Você sabe que na Europa, eu era muito bem relacionado lá, e na Europa usava um motor de 100 centímetros, né? E a gente usava aqui um motor de 125 cilindradas, né? Eles usavam válvula rotativa, nós passamos para flapper, porque era muito mais simples para mecânico para mexer. Válvula rotativa é um pouco complicado. Aí o que aconteceu? Na época, eu me lembro que Ernest Buser era o presidente da SIC, um suíço. Presidente da SIC, sim. Aí ele chegava para mim e falava assim, mas por que vocês não levam o motor 100 para o Brasil, né? Uhum. Eu falei, não, eu acho que vocês deveriam usar o 125 aqui. Vocês deveriam usar o 125 aqui. Primeiro, que é um motor que é tão potente quanto, com mais durabilidade, porque você não precisa expor o motor a 20 mil giros, 22 mil giros, aquele negócio todo, entendeu? Não. Que é onde arrebenta tudo. Então eu tenho uma potência maior, com o mesmo motor, e o meu motor é mais forte que o de vocês. Então vocês deveriam ter mudado isso aqui para 125. Demorou, mas mudaram, né? Demorou, mas mudaram, porque na Europa é tudo 125, com flapper e não válvula rotativa. Quer dizer, isso aqui nós fizemos antes, sabe, para proteger mais o carro. E nesse começo foi muito bom demais, porque os motores eram protegidos, aí veio a Rio Mar trouxe o PCR, que era tão bom quanto, veio a Ital System com o motor, enfim, começou a competição de fazer os motores girarem mais. E no final já os motores... mas no final ultrapassou demais isso aí, os motores giravam demais e arrebentavam, entendeu não? Então, qual que era a ideia? A ideia era água. A ideia era água. Água, né? Tá bom, água. E o meu primo Zeca Giafone, quando fez o cartódromo, ele pediu para mim um motor, se tivesse algum motor, assim, um motor mais durável, com bom rendimento, isso foi em 97. Eu fui para lá e tinha um motor que eles mandavam para a Alemanha, e me fazia a água. A água, RL, era Fredato all'acqua, não? RL chamava. E esses motores iam para a Alemanha porque eles tinham problema lá de rumor, de barulho, enfim. E era um motor espetacular. Eu trouxe esses motores e eles fizeram a categoria. Chamava Executive. Essa categoria existe até hoje. Então, a gente já tinha motores
no Brasil a água em 97. Só que não deixaram a gente prosseguir com isso. Para depois, lá pelos anos 2000 e pouco, entendeu? Não. Querer implantar o motor a água já para outras categorias. Não. Desculpe, mas só foi aqui começou em 2009, se eu não me engano. Motor a água. E até lá começou a arrebentar tudo. E até lá, olha onde o kart passou. Até lá, o que aconteceu? O Ernest Buser morreu. Ernest Buser morreu, inventaram os tecnocratas da FIA e começaram a investir, acharam que tudo tinha que ser motor 120, motor 4 tempos. Você fazer um motor 4 tempos, eu acho que hoje em dia, o nosso kart, por exemplo, o maior motor nosso que nós temos aqui é o Honda. O Honda é um motor que mata qualquer outra categoria, porque é um motor durável, de fácil acesso, entendeu? Não. É um motor forte, porque tem 400 cilindradas, não gira, enfim. Ele preenche todos os buracos que tem. Concorda comigo? Não? Sim, Concorda? Porque em todo lugar tem Honda. Não tem onde não tem a Honda. Onde então, mais tem você... Honda, praticamente. Não tenha nem dúvida que é Honda. Então, só que se você falar em performance, por exemplo, eles queriam um motor 4 tempos, mas o motor que voasse mais que 2 tempos. É impossível fazer isso, porque o custo fica muito alto. Veio aquele Biland, que era um motor forte, mas se começar a fazer ele um pouco mais, arrebentava. E muito pesado, e muito grande. Então, para você fazer o kart virar 4 tempos, é um negócio impossível, porque é muito caro demais. Hoje, os motores modernos, que já são ultra sofisticados, tem contrapeso, tudo, custam uma fortuna, você sabe disso, que é o OK e o OK Júnior, né? Mas são motores duráveis, Por que são duráveis? Porque eles são protegidos. Eles são protegidos, motores que têm mais de 40 HPs e são ultra fortes e são protegidos. Eles têm corte de ignição, enfim, eles têm um contrapeso de virabrequim, porque o monocilíndrico não dá balanceamento, quebra tudo que é chassi. Os chassis quebram com o motor 2 tempos, hoje que nós temos, porque não tem contrapeso de virabrequim, não tem balanceamento. Você não consegue balancear um motor monocilíndrico. O motor ele é desbalanceado até de 28% a 32%. Desbalanceado, o motor que a gente usa. Tá? Então, o que acontece? Esses motores mais modernos são os motores que eu acho que são do futuro, entendeu? Não. Inclusive, só que o OK e o OK Júnior são top dos top desses motores. Mas hoje a gente tem, sabe, tem a Rotax, tem os próprios motores da Yami, lá como é, X30, lá que eles falam hoje, não é isso que chamam, né? O X30, são motores a água, protegidos. Tem o da Vortex lá, que é outro motor igual. Esses motores, para mim, são o futuro do kart. Esses motores são o futuro. Porque são motores bons, de fácil acesso, durabilidade muito boa, entendeu? Não. Entendi. E a performance é boa também, não adianta. Agora, vamos falar de OK Júnior, vamos, é lógico que é top do top. Mas é um top que talvez, para a nossa realidade... Por exemplo, nós íamos fazer um campeonato mundial esse fim de ano, tá? Sim. Certo? Não? E não por esse problema tudo, melhor ainda, que parece que vai ficar para outro ano. Tomara que saia mesmo. É muito bom. Então tem pilotos comprando esses motores, fazendo negócio com a equipe de fora, tudo. Mas é muito difícil competir com os de fora, porque eles já têm os negócios formados deles, entendeu? Não? Sim. É impossível. Eu vou dizer para você, é impossível. Você comprar um kart, tá? Um Republic, um kart que está tendo sucesso, um Tony Kart com motor, ou Yami, ou Vortex, que seja, sei lá o quê, e por aqui tentar competir contra os de lá. Pode ser que até dê certo, mas é muito... É desigual. Sim. É desigual. Os europeus devem vir para cá com uma força muito grande no ano que vem, né? Era o que a gente já esperava. Não vai ter muito, vai ser assim. Cada um vem com 3, 4 pilotos de kart e motor, tudo top. Aí você vai pagar para correr na equipe dele, você paga tudo, aluga o motor dele, tudo. Mas será que o motor que você vai alugar dele é igual do... Era lá, né? Exato. Não adianta. A expectativa era que no brasileiro, agora em julho, eles já viessem com um poder muito grande. Né? Eu acho que, por exemplo, nós temos 2 pilotos, tem um piloto no kart lá, 2, né, com bastante sucesso. Um é o Câmara, que a gente sabe, do
o papel que ele fez no Vice-campeão Mundial. mundial. O Bortoleto é outro que está com a bola cheia lá, entendeu? Não. Esses dois pilotos, Sim. por exemplo, eles vindo para cá, eu tenho certeza que eles vão participar com equipamentos para poder ganhar até, para poder disputar, pelo menos. Ganhar eu não digo, Já mas para estão poder andando lá, disputar, né? porque eles fazem parte lá do negócio, entendeu? Não? Eles fazem parte da equipe de lá. E são bons. E são bons, Sim, entendeu? Não é que eles fazem parte só porque eles pagam. Eles, além de pagar, eles são bons. Eles São têm bons. resultados lá. claro, Os dois. claro, Pode ser lógico. que tenha até mais. Tem mais, mas... não, porque, veja bem, esse ano eu acompanhei um pouco. Se você pegar, teve mais pilotos participando. Não que sejam piores. Não que sejam piores. Mas, de repente, eles não têm um acesso àquele 2 deciminhos, entendeu? Não. Tem O aquilo kart que a gente falou mais cedo, né? define... se tiver 2 décimos no kart, você já ganhou antes de começar. Não precisa Sim, nem começar comigo, que você já ganhou. Dá a taça para ele e vai embora. é verdade. E... Deixa eu só... Fala, pode continuar. não, pode falar, é isso aí mesmo. Pode Não, o que eu ia perguntar. falar é que a gente está esgotando a nossa primeira hora. Eu te falei, tu viu? A gente começou agora, já passou 55 minutos. A gente está esgotando, daqui a pouquinho, nós vamos ter que... O Instagram vai derrubar essa transmissão aqui, porque a gente só tem direito a 1 hora. Aí, só para avisar todo mundo que a gente vai recomeçar, tá? A gente vai fazer igual a gente fez com o Nicastro, por exemplo, com o Felipe Jafone, que a gente retomou. Então, daqui a 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente vai cair a transmissão. O Instagram vai eu avisar agora você me chamar. Isso, aí eu peço para todo mundo continuar. Em seguida, a gente vai... Eu só vou colocar o vídeo, só vou salvar o vídeo no IGTV aqui do Instagram. E aí eu recomeço a transmissão, todo mundo volta. Não vão embora, porque a gente vai continuar. Tem muita pergunta. Isso aqui é uns 5 minutinhos, 10? Não, é rapidinho. 5 minutos, 10? É o tempo é muito rápido. Não dá Desligar e ligar. Normalmente não dá um então eu fico aqui. Não, só perguntei, senão eu faria um pouco. Não, eu espero. É rapidinho. A gente não, vai... eu fico. Eu fico aqui, ó. A hora que você chamou, eu entro. Isso, fica aí. Eu vou encerrar aqui, vou gravar, é rapidinho. E aí eu volto. Todo mundo pode voltar daqui a pouquinho. Só estou avisando para todo mundo aí, então ficar. Voltar daqui a pouquinho, eu chamo o Valtinho e a gente já recomeça de novo. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho, 1 minutinho, 2, a gente está de volta. Tá bom, obrigado.